Existe todo um contexto dentro, quando a gente fala de você 3.0, né? A maior vantagem competitiva significa a gente é protagonista da nossa performance, do nosso desempenho, da nossa competência. Né? Quando a gente fala performance, a gente está falando de competência. Né? Então, como que eu amplio minha reflexão no sentido de saber como que é minha competência ou quais competências eu preciso para determinado objetivo, né? E seja da empresa, seja para o teu objetivo se você é um empreendedor, seja para a tua vida pessoal, que competência você tem que ter. E dentro desse contexto, a gente estuda o ser humano. E existem 3 pontos. O primeiro ponto é uma questão antropológica, antropologia mesmo. Né? O que é a neurociências, o que é um comportamento que não está na nossa esfera de controle, que é mental. Né? Por exemplo, eu abro falando da questão do preconceito. O preconceito é um mecanismo de defesa cerebral que não está na nossa esfera de controle. Ele simplesmente acontece. Ou seja, baseado em experiências que eu tive antigas, então se as experiências foram positivas, eu vou ter marcadores cerebrais positivos. Então quando eu vejo, e o nosso cérebro se comporta por similaridade, por semelhança. Eu vi uma pessoa, senti o perfume dela e eu tive uma experiência anterior com o mesmo perfume muito positiva. Então eu já gostei dessa pessoa sem conhecê-la. O mesmo procede ao contrário. Então, isso entre outras coisas no sentido de neurociências. A gente aborda como, por exemplo, a competência-chave que é a comunicação. 90% do que a gente fala não sai da nossa boca, sai do nosso corpo, sai do meu tom de voz. Né? Então a questão de body language, estudar leitura, comunicação não verbal, é muito importante. O quanto que a neurociências hoje prova o que antigamente sabia-se, né? Que achavam-se. Por exemplo, criatividade. Entre outro momento é a questão cultural, que depois vai ao encontro da palestra do Edu, né? Que é a questão, como que a cultura hoje da empresa, de um país, de um cenário, ela atinge ou não a minha performance. E a gente sabe que a gente é influenciado pelo ambiente, então, ou seja, tem impacto na competência, na performance, a cultura. Né? Em um outro momento, o último momento é o momento de colocar você ampliar a tua perspectiva sobre isso, ampliar a tua reflexão, te levar você a um processo de autoconhecimento no sentido de ter certeza de que como que eu estou em termos de intensidade. A gente define competência como conhecimento, saber, habilidade, o fazer, né? E a atitude, o querer fazer o saber. Né? E hoje tem um outro componente que é o componente emocional. Então a gente, nova competência é conhecimento, habilidade, atitude e questões emocionais. Né? Então como que eu me vejo dentro disso? Então a gente começa a ampliar. É claro que nesse novo cenário de era da conectividade, era da experiência, era da vivência, né? Vivência para ter experiência. Então a gente está num outro contexto que a tecnologia veio, um caminho sem volta. Não dá mais hoje para eu ser competente se eu não tiver uma inteligência de mídia social. Não ter conhecimento e não ser contra a mídia social. Não é uma questão de esfera de controle, é uma questão de inteligência. Eu não ter mais conhecimento de um tablet. Para eu performar melhor em determinada competência, eu ter o conhecimento da tecnologia. Claro que tudo em excesso faz mal, até o que faz bem, mas eu ter o conhecimento da tecnologia no sentido de ter um tablet, saber como que eu otimizo um iPad, né, e vou usar ele para melhorar minha performance, né, para eu saber que eu posso tweetar ou posso seguir um Twitter de alguém que é referência em determinado assunto e o conhecimento está na minha mão, eu tenho conhecimento relevante. Né, então a palavra é conhecimento relevante. Então, em uma síntese, a gente falou de tudo isso, né, do novo contexto socioeconômico, né, socioeconômico-cultural, economia criativa, economia da experiência e ao encontro da tua ampliação de consciência. A gente pega o que o mercado quer, o talento que não está encontrando, que está saindo, o talento da empresa por uma má gestão e você. Então, são esses 2 cenários, isso engloba a gestão, a proposta do nosso seminário, que é o seminário de gestão de alta performance.